Uma discussão central sobre os efeitos do coronavírus na economia é o aumento de gastos públicos. Economistas que jamais defenderiam a gastança agora dizem que é ruim não gastar e pressionam o governo para colocar a mão no bolso. O Cafeína de hoje vai esclarecer por que na pandemia a austeridade saiu de moda, pelo menos por um tempo. Você vai entender por que o aumento dos gastos públicos pode ser ruim em condições normais e por que é visto com bons olhos em um cenário extremo como o que estamos vivendo. E a Thaís Laporta mostra que agora o brasileiro não precisa ter mais medo da hiperinflação. O fantasma é outro. Quem assombra a nossa economia é a deflação. E antes de mais nada, deixa sua curtida e não esquece de se inscrever ou compartilhar o nosso canal. E vocês sabem que a Priscila anda muito nervosa, não ri mais das piadas. Então nós contratamos, a equipe aqui, o Kim, o João, contrataram um tarólogo, um hinduísta que trouxe esse Buda para representar a paz, para que Priscila fique calma e não se irrite comigo. Muito bem. E também estamos de verde hoje para lembrar que o Palmeiras não tem mundial. Roda a vinheta. Bom dia a todos, bom dia a todas, que tenhamos uma semana de esperança verde para a saúde, para a economia. O ano começou com uma meta. O governo deveria se esforçar para que o rombo nas contas não passasse de 124 bilhões de reais. Agora, a meta foi para o espaço, com a decretação do estado de calamidade pública. E o governo estima que o rombo fique em pelo menos 601 bilhões. Isso considerando o PIB um pouco mais baixo, em 3,4. Mas o FMI e muitos outros bancos já estão estimando quedas maiores de 5, de 7. Eu estou achando que vai ser quase 10% esse ano, infelizmente. Caramba, Sami, 10%? Mas eu quero saber o que você nos traz hoje para alegrar a manhã de todos com essa esperança, com essa paz de espírito, com esse jornalismo e ousadia. A gente vai explicar então para a galera por que antes então o pessoal falava que o governo não pode aumentar gasto público e tudo, e agora vários economistas estão defendendo aumento de gastos, economistas heterodoxos, economistas ortodoxos que não defendiam, e agora todo mundo está mais ou menos defendendo a mesma coisa. Sim. E a gente vai explicar por quê. Seguinte, quem ajudou a gente na apuração foi o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rate, um velho conhecido meu e do Sami. Sim. E o Murilo Viana, pra eles, os dois muito legais. Especialista em finanças públicas, fera aí no assunto. Aí. Valeu, salve gente. Aí para eles. Aí é o seguinte, Sami, o que eles me explicaram, né? A gente pegou então carga tributária, 35,17% de tudo que é produzido, equivalente ao PIB, vai para os cofres públicos. Ou seja, de tudo que é tudo que é produzido, a arrecadação aí com impostos chega nessa faixa aí de 35%. Por que a gente colocou esse percentual aqui? Para mostrar que o governo é o maior agente econômico do país. Ou seja, o governo arrecada um valor enorme em impostos. Então, as medidas que o governo faz, os gastos que o governo faz, têm um poder aí de mexer muito com a nossa economia. E aí, se o governo gasta mais, a demanda aumenta e com isso a gente tem uma pressão na inflação. Então, quando a demanda aumenta, os preços tendem a subir. E aí, o que acontece? O próximo efeito é que os juros sobem para frear os preços, para frear essa inflação aí que fica pressionada. Então, o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central vai lá, eleva a taxa Selic, aí o custo de crédito aumenta, e aumenta tanto para o governo quanto para as empresas, porque o governo também emite dívidas. Exatamente. Certo? Você sabe que essa carga tributária, tem um amigo meu que fala que ele prometeu, fez promessa para os parentes, para a esposa, que não ia beber sozinho, foi pego bebendo sozinho, mas ele falou, não estou bebendo sozinho, porque sempre, tudo que eu bebo, o governo abocanha pelo menos 35%, no caso de bebida é mais de 50%, não sei se ficou boa a piada, eu acho que não, mas é a realidade, é uma boa anedota. Essa foi dentro do assunto. Essa eu achei sem graça. Mas vamos lá. Então, mas é isso que acontece, você usa os juros, né, para estimular ou desestimular, a gente falou disso antes. Agora, quanto mais para a esquerda um governo maior essa carga e maior seu papel da economia. O problema é que começa a ter muita ineficiência.
Então, o governo começa a se meter em áreas que não deve. Ah, vamos ter petroleira, vamos ter empresa, essa que eu gosto muito, que acho que fica no Acre, uma empresa que faz preservativos. O que o governo tem que fazer preservativo? Para mim não tem o menor sentido. Só uma coisa tem menos sentido que isso. Você sabe o quê? O quê? O rodízio do Bruno Covas. Agora desvirtuou, Sami. Mas eu tô muito bravo com o rodízio. Tá. Tomara que cancelem. Basicamente, então, resumindo esse quadro, o que a gente quis dizer é que o governo tem um grande poder de barganha. Se o governo gasta muito, pressiona a inflação. Olha o Buda. Eu vou trazer o Buda. Vamos para a próxima tela. A gente está aqui na próxima tela, então, o que a gente tem aqui? Mais alguns efeitos aí do aumento dos gastos públicos. Se o gasto sobe, o governo precisa arrecadar mais. O que ele faz? Aumenta a carga tributária. O que a empresa olha lá, ela fala assim, bom, antes eu ganhava 10% ao ano, porque eu tinha que pagar menos imposto. Agora o governo se enrolou, aumentou o imposto, meu retorno diminuiu para 7%, por exemplo, então o retorno da empresa diminui. O que acontece quando o retorno da empresa diminui? Ela faz menos investimentos. A renda cai, porque a empresa vai pagar menos ali. E no limite, se o imposto é 100%, eu falo, eu não vou trabalhar nada, porque vai ficar tudo para o governo, eu vou ser um encostado. Aí você vira, basicamente, o regime socialista. Porque a pessoa ganha no mesmo, se esforçando ou não, acaba com a produtividade, aqui tira o interesse. Então, claro, eu estou fazendo um exercício rápido de extremos, né? Aí outro efeito também é o desemprego aumentar, né? Então, se a empresa não está investindo, não está contratando, o desemprego aumenta. Outro efeito que a gente tem também de aumento de gasto público. Então, o governo vai lá e eleva a taxa Selic para o custo do crédito ficar mais caro, você contém a inflação. Aí, o que acontece? Com essa taxa Selic elevada, aumenta a atratividade dos títulos públicos, então a pessoa vai falar, ali com o risco do governo eu ganho 10%, 15%, ali uma taxa boa de juros. Para que eu vou investir? Então, com isso, você desincentiva também o investimento privado. Mais ou menos o que o Sami falou. Exatamente. O governo pode ajudar ou atrapalhar. Críticas ao modelo brasileiro. O Estado é grande, tem países maiores, inclusive países ricos de sucesso. O problema é que aqui é tudo muito mal aplicado. Então a gente não gasta tão pouco na educação por aluno, mas gasta mal. Não gasta tão pouco e se mete em muitas áreas. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que rever ao longo do tempo. Mas a lógica ficou bem claro como o governo pode incentivar ou desincentivar o setor privado e, por conseguinte, a economia, o emprego, usando seus instrumentos aí. Basicamente o que a gente falou aqui é aumentando e reduzindo o gasto ou os juros. É isso que o governo pode fazer. Vamos para a próxima tela, Sami, para clarear um pouco mais essa questão do gasto público. O que é isso? A gente colocou bonequinhos. Olha, quem é essa? Alexandre Prior fez Ficou a linda bonequinha. Essa bonequinha, mas... Ficou ótima a bonequinha. Mas é sua? Sou eu. Não parece muito. Ó, assim, tem a pulseira, os anéisinhos. Eu não reconheci. Pode ser que eu também seja um puta tosco. Tem até o iPad. Eu acho que eu sou um puta tosco, mas Alexandre Prior ficou linda a bonequinha. Eu, que não entendo nada, não sei fazer um quadrado no desenhar, achei que não parece muito a prima, ficou cabelo bonita. Cabelo castanho, olhos castanhos, tudo a ver, tudo a ver. Não sei, aí eu não sei, mas eu gostei. Obrigada, viu, Alexandre? Ale, gostei. Super obrigada. Ficou boa a bonequinha, só não sei se parece. Perguntamos se ele é parente do Prior do BBB, estamos aguardando a resposta. E é o novo negócio, Prior não fica. Sami, seguinte, o que a gente tem aqui? Dívida pública... Mas não a bonequinha ficou legal, Prior a situação da economia. Prior, tá. Vamos lá, dívida pública, voltando aqui para o nosso foco central. A dívida pública do Brasil como um percentual do PIB era de 56% em março de 2010, há 10 anos. Hoje o que a gente tem é que a dívida pública representa 68% do PIB. Então a gente mostra aí um aumento da dívida pública ao longo dessa última década. Qual que é o efeito disso? A gente fez uma analogia aqui com os bonequinhos, por quê? Por quê? Imagina que a Pri, bonequinha, aqui, ela tem juros baixos na dívida dela. O banco fala assim, vou te dar juros de 1% ao ano. O que acontece? Eu consigo ir lá e manter minha dívida e só vou alongando o prazo e tal, porque eu consigo pagar esse juro de 1%, ele é muito baixo. Só que aí o que acontece? Rica, você opera positivo. E o que acontece? A Pri endividada, ela olha e fala assim, mas se o banco subir esses juros, aí vai ficar insustentável para eu pagar as dívidas. Entendi. Qual que é a situação do Sami? Sei. Bonequinho já Sami, tá todo lascado. endividado. Se ele tá muito endividado, ele não investe. Não. Então você não vai fazer investimentos, tal, não sei o quê, investir num curso para melhorar a tua carreira.
e o nome pode ficar sujo na praça, ele não consegue crédito. Isso aqui está representando, Sami, os juros da dívida e também o estoque da dívida, que é o montante ali, né? O quanto que você deve. Mas também tem o seguinte, se você deve, mas você consegue gerar lucro, você fala, não, o cara vai me pagar um dia. Um dos problemas do Brasil é que ele deve, mas ano após ano ele fecha no negativo. E outra coisa, a gente tem uma previsão, eu não sei se vai ter na outra tela ou se é nessa, que vai... Então vamos deixar para outra tela, porque senão vira uma bagunça, que eu fico atravessando as telas. Primeiro, apareceu aí o Alex, que o Alex também fez um comentário, a gente vai escutar o que o Alex falou. Bota o Alex. Que o Alex explicou pra gente, então, qual Alex que é o problema. O Alex tá de quarentena, pelo visto. Tá de quarentena, tá em casa. Então, o Alex explicou pra gente também, ali com as palavras dele, por que aumento de gasto público em temperaturas normais, como que é CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, são ruins, são vistos, né, gastos desenfreados são vistos como algo ruim para a economia. Vamos ver. Bom, ultimamente tem sido um grande debate, né, os gastos públicos. Bom, na minha opinião, todo e qualquer governo ele tem que ser o mais austero possível em relação aos gastos públicos. Porque isso gera uma certa disfuncionalidade em relação às expectativas futuras com a economia. Os investidores ficam bastante retraídos. Porque imagina você, um governo que gasta muito e gasta mal, por exemplo, só com funcionalismo público, ele não gera um potencial de crescimento para a sociedade brasileira, porque ele não investe onde deve. Segurança, educação, saúde, saneamento básico. Então é importante que o governo, neste momento, sim, faça o gasto necessário em saúde, que é o que nós precisamos, e depois retorne para a austeridade, para manter os gastos públicos na linha, menos do que ele arrecada. Porque senão lá na frente nós vamos ver a carga tributária subindo e isso não é nada saudável. Bom, Samidana, aí o que aconteceu? Também, o Alex também fez ali uns exemplos assim de como que fica na vida real para uma pessoa. Ele falou algo parecido com o que você disse, que também ele falou assim, uma coisa é uma pessoa gastar com viagem, vai pra Disney, não sei o quê. Outra coisa é a pessoa ir lá e falar assim, bom, no começo da minha vida, eu vou gastar ali, investir em saúde, na minha saúde, educação e tal, não sei o quê. Quando eu acumular uma renda, eu vou gastar com o que eu quiser. Então, qual que é a analogia disso? Que o problema não é exatamente o gasto, mas é o gasto mal administrado, né? Esse gasto que às vezes, que ele falou, por exemplo, o governo gasta, se não me engano, ele tinha falado, acho que, eu não sei se era 70%, com máquina pública, com gastos de pessoal. Não sobra pra nada. Exato, e não sobra dinheiro para investir em educação, investir em saúde. Não sobra pra nada. Então ele falou que essa é uma questão. Bom, o que os dois então falaram aqui, tanto o Murilo quanto o Alex? Qual que é a questão agora? Por que muda? Por que agora o gasto público é visto de outra forma? No cenário da pandemia, a gente está vivendo uma crise sem precedente, que já não é mais comparável à crise de 2008, talvez se compare à crise de 29. Que a gente nem sentiu tanto. O Brasil era tão pouco evoluído que não tinha bolsa, não tinha nada, a gente não tinha tantas métricas assim. Isso, no Aqui mundo, devia ter jacaré na rua, não sei, tô brincando, mas era muito menos. A gente é um país jovem, jovem. E aí, assim, a gente tem uma pressão deflacionária no mundo inteiro, ou seja, uma pressão de desaceleração de preços, de queda de preços e juros baixos. Aqui, por exemplo, no Brasil, daqui a pouco vai sair o Focus, deve mudar essa previsão, mas o último Focus mostrava IPCA 1,97% em 2020, Selic a 2,75%, também expectativa de juros baixos no mundo inteiro, inflação menor no mundo inteiro. E aqui, ó, Sam, eu vou pedir para você comentar. O estoque da dívida sobe, ou seja, o tamanho da dívida, o quanto que a gente tem de dívida aumenta. Mas o custo cai, porque a tendência de queda dos juros. Cai. E tem essa estimativa de que a nossa dívida, então, suba para 90% do PIB. A minha vai para 100, minha estimativa, porque o PIB também vai cair. Se a gente perder 10% de PIB, vai ficar mais Explica a razão. A gente sempre está falando assim, dívida por PIB. Então, você vai subir a dívida, aumentar a dívida, a parte de cima, e diminuir a parte de baixo. Então, para mim, vai para cima disso aí, mas vai aumentar. Mas o que eles estão falando é assim, os juros é menor. Então, o que você vai pagar pelo serviço da dívida, que são os juros, vai diminuir. Também vale dizer que a grande parte da dívida brasileira é interna em reais. Então, a gente é menos dolarizado, está achando o Brasil quebrado, a calote também não é tão grande. Mas, claro, à medida que vai tirando a capacidade do governo de gerar
receita acima de despesa, as pessoas vão falar, bom, você tem que me pagar mais, porque senão eu não topo. Inclusive o Murilo estava falando que essa é uma diferença nossa para a Argentina, que a Argentina já tem uma dívida mais dolarizada. Sim, eles do tiveram que a nossa. problemas recentes, inclusive. Aí o terceiro ponto, o que acontece? O governo, por que eles falam assim? Então a gente vive uma crise sem precedente, o custo da nossa dívida está menor, o governo tem que dar liquidez para as famílias e para as empresas, porque o Roberto Setúbal, o presidente do Conselho do Itaú, acabou de dizer semana passada que os bancos privados não têm que ficar dando empréstimo para todo tipo de empresa. Então, quem vai ter que trazer essa liquidez é o governo nesses momentos de crise. Vai olhar quem ele acha que vai pagar e quem acha que não vai pagar. Eles vão querer perder dinheiro. Exato. E aí a gente tem não famílias, né? As pessoas vulneráveis, não necessariamente é uma família, às vezes é uma pessoa vulnerável, que aí vale ajudar, porque não pode trabalhar, não tem emprego, aí o cara proíbe de sair na rua, depende da cidade. Então como que a pessoa vai sobreviver? Também não adianta, não morre de pandemia, mas também aí não é morrer de fome. E empresas, você tem várias empresas que são saudáveis, mas momentaneamente elas não se pagam. Exatamente. Então isso você precisa dessa ajuda. E aí, isso daí é uma recomendação também do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Ele disse que é melhor que os países errem para cima do que para baixo. Disse que é melhor que gastem mais do que gastem menos. Enfim, o Sami aparentemente não concorda. Gastar mais, você vai com a sua nota de crédito para casa da lata do lixo, porque também não é deles o dinheiro. Eu quero ver se eles emprestam dinheiro e falam, pode gastar mais e me pagar de volta. Não sei. Isso eu já não sei. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu já não sei. Isso eu já não sei. Mas claro que você não pode deixar a gente morrendo de fome. Isso estamos de acordo. E Sami, o quinto ponto, que acho que é o que eles mais frisaram, os dois falaram muito da importância de que os gastos sejam transitórios. Então, por todos esses motivos, é um momento excepcional que requer um aumento dos gastos públicos, injeção de liquidez do governo, porém, a importância, eles ressaltaram, disso ser transitório e não permanente, dos gastos não perdurarem, de não ser feito um uso político dessa crise. A esquerda já fala, não pode chamar de Corona Voucher, porque senão começa assim. Tem que chamar de renda emergencial. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver, sim, pra galera. porque os caras querem que o governo fique dando dinheiro para os mais pobres o resto da vida. Que é a renda emergencial. Porque o Milton Friedman falou, nada é mais permanente que um programa temporário de governo. Então, para a turma do Mimimi, eu vou chamar de Coroninha Voucherzinho. Dá para pôr aqui, Coroninha Voucherzinho? Para ficar bem transitório, Para ficar bem transitório e deixar os caras muito pistolas. E quem não gostou já sabe, tem o xizinho aí do seu lado esquerdo. É só fechar, desinscreve no canal. Eu vou ficar... do lado meu direito, também é da direito. Quem vem, de quem vai, então é o meu esquerdo. Muito bem colocado. Então, feito isso, a gente volta pro cafeína, pro símbolo. Não, agora você sabe que chegou a hora de falar com a Thaís. Por quê? Porque a gente sempre, durante muitos anos, a gente estava falando de inflação. Falou de tem medo de inflação, porque os preços começa a subir preço, aí o país fica fora de controle, pode até carecer de dívida pública. Mas existe um outro perigo, quando os preços começam a baixar. Ou seja, se eu acho que amanhã esse computador vai custar menos, eu espero para comprar, eu espero para contratar, dá uma pátia de uma confusão na economia. E quem vai explicar isso para a gente é ela, que é a Thaís Laporta, a nossa editora-chefe, que com ela não tem mimimi, só matérias de altíssimo nível. Altíssimo nível. Então, bom dia, Thaís. Bom dia, Sami. Bom dia, Pri. O fantasma da inflação não assombra mais os brasileiros. O que se viu em abril foi o contrário. O IPCA teve deflação de 0,31%, segundo o IBGE. Não se viu uma queda tão grande em 22 anos. Essa queda nos preços é algo novo quando se olha o passado recente do país. Ainda nos anos 90, a hiperinflação superou os 1000% ao ano, deixando traumas na população, que perdeu o poder de compra e viu a poupança sumir. Hoje a gente vê a pandemia derrubando as projeções para a inflação para patamares nunca vistos. O mercado espera o IPCA em 1,97 no final de 2020 e a inflação em 12 meses já está abaixo do piso da meta. Deflação parece algo bom, porque afinal tudo fica mais barato. Mas não é bem assim.
No site a gente explica o lado perverso da queda nos preços e por que ela também destrói a economia. Isso aconteceu depois do crash da Bolsa em 29, quando o governo Getúlio Vargas queimou sacas de café para reduzir a oferta e elevar os preços, que chegaram a cair 8,9% em um ano, segundo dados do IPEA. Isso porque o café era o principal produto de exportação do país. O Japão é um exemplo de país que combate a deflação há anos. É um problema porque as pessoas tendem a guardar mais dinheiro e gastar menos, acreditando que ele vai render mais lá na frente. E isso alimenta uma nova queda de preços. No Brasil, a deflação durou no máximo 3 meses entre julho e setembro de 1998. Eu falei com o professor de economia Simão Silber para saber sobre o que vai ser a partir de agora. E ele acha bastante improvável que o país passe por uma deflação prolongada esse ano. O que a gente viu seria um choque mais pontual e talvez a gente vai enfrentar uma inflação muito baixa daqui para frente. Para saber mais, é só entrar no investnews.com.br e acompanhar o Cafeína. Um abraço e até a próxima. Muito boa essa matéria da Thaís, então confiram no site na íntegra, porque ela traz várias informações adicionais lá no texto. Aliás, muita gente assiste o Cafeína, que está no YouTube, assiste o Flash, assiste o Conta Mais, está tudo no YouTube. Mas o site não tem só os vídeos do YouTube, tem muita matéria muito legal, tem uma série de repórteres se dedicando a isso. Então, peço para você carinhosamente conhecer o nosso site, que é o investnews.com.br. Garanto que você vai gostar. E aliás, estão falando o seguinte, lembra a matéria que a gente falou aqui do efeito batom? Estão falando, aí eu queria a sua reflexão, que agora vai ser o efeito rímel, porque você está com a máscara. Então, as mulheres não querem passar tanto batom. Você acha que procede ou é uma besteira que me mandaram, né? Ai, Sami, eu acho que, assim, se eu não... Ou você vai ser imparcial? Não, se eu não precisasse gravar aqui, eu não ia ficar passando rímel em casa, por exemplo. Na quarentena as pessoas ficam em casa, né? Não sei. Não sei. Mas eu acho eu acho bem possível que isso aconteça após quarentena. Então, se você é investidor, já pensou em abrir uma empresa de rímel com a marca Yasbequinha? Os olhos que não saem lágrimas? Ô, Sami, deixa eu te falar só mais uma coisa. Então, voltando aqui para a inflação, que ele desvirtuou um pouco, eu vou puxando aqui, ó. Seguinte, só pra gente completar, pra galera não ficar sem essa informação, não sei se o pessoal acompanhou, em abril, põe o Buda aqui, em abril a gente teve uma deflação de 0,31%, certo? Samidana, foco. E aí o IPCA em 12 meses ficou em 2,40, tá abaixo do piso da meta. A meta de inflação, 4%. Vou pedir pra Mandinha botar aqui em mim, pra o Sami não me desvirtuar. A inflação, então, em 12 meses acumulada tá em 2,40%. O centro da meta, 4%. O piso da meta é 2,5%. A gente está abaixo do piso da meta. Por isso verdade. A gente deve ter mais queda de juro. Exatamente. É difícil, né? Porque fica uma lógica. Se eu sou... você contrata uma pessoa. Se os preços começam a cair, você tinha que diminuir salário. Também não pode, dá problema com o sindicato. Enfim, dá muita confusão. Inflação é muito ruim, hiperinflação é muito ruim, mas deflação também corre numa zona de perigo. É claro que ninguém espera que o Brasil irá produzir ou crescer com esse estímulo, por isso também fica um pouco ineficiente, né? Não é a única maneira, não é só baixar os juros que é a única maneira. Eu acho que podem baixar, mas nesse momento liberar o FGTS, antecipar pagamentos futuros, é uma forma e por isso que muita gente apoia esse gasto. Dito isso, nos despedimos do Buda, de vocês, desta segunda-feira de manhã, esperando com o verde que simboliza os nossos corações, que tenhamos uma semana tranquila, porque o Brasil não é para principiantes, já dizia Tom Jobim, pelo menos segundo a pesquisa que fizeram aqui no Google. É isso aí. Você tá muito bravo? Boa semana, você quer levar galera. o Buba? Não, eu tô ótima. O Buba. Tá? Gente, boa semana pra vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.